Convidamos agora o Dr. Tácito para expor a sua aula. Boa tarde a todos. Queria agradecer mais uma vez o convite de ter o privilégio de participar do Medinesp e a dura missão agora, depois dessa cascata sonífera que começa a bailar sobre todos nós. Eu sei que não é culpa de vocês, mas pode ser culpa da feijoada, do obsessor, seja de qual for, mas a minha missão é acordá-los, e eu tive uma ajuda com o nosso tenor, artista, cantor das almas, que vem nos sensibilizar e nos trazer para um ambiente mais tranquilo e salutar para o nosso encontro. Aqui. Ok. Então, hoje nós vamos falar sobre reencarnação como um princípio básico na conceituação de saúde, que é extremamente importante para a gente ter uma noção do complexo humano no qual nós somos aqui. E sempre que nós vamos falar de um assunto que para nós não tem controvérsia nenhuma, mas a lógica sempre é bom usar, porque a lógica é a única ferramenta que pode nos orientar em direção à verdade, ou mais próximo dela, seja lá qual for. E sem a lógica ficaríamos reféns de donos da verdade. E hoje a nossa lógica também se baseia em muitos artigos, em trabalhos científicos, em pesquisas, que é o objetivo das associações médicas. Quando se fala de processos reencarnatórios, muitos não concordam, temos que respeitar. Mas hoje eu tenho certeza que eu não acredito na reencarnação. Eu tenho certeza da reencarnação, como diz muitos reencarnacionistas. E dentro desse estudo reencarnatório, as pessoas ainda têm uma dificuldade de conseguir compreender algo que já fez parte do nosso ensinamento e da nossa vivência. Mas a reencarnação, dentro das referências no Google, nós vamos ver em quantos segundos, em quantos assuntos que tem o processo reencarnatório, as palavras da reencarnação, quantos livros que tem. Então, se tem muito material que se falam, e a gente ainda indaga e questiona, mas por que será que muitos ainda continuam não acreditando que tem pesquisas mostrando as terapias de regressões, de vivências passadas, pesquisas mostrando o processo reencarnatório. E no cristianismo primitivo, nós, através dos ensinamentos de Jesus, já compreendimos o processo reencarnatório, que veio desde os cristãos primitivos, nos primeiros 3 séculos, veio mostrar a existência da imortalidade da alma. E no concílio de Nicéia, Constantino já começou a querer alterar, a partir do momento que ele considera a religião cristã, o cristianismo, como a religião do império, não é? E vem cair com o concílio de Constantinopla, em 553, com o imperador Justiniano, aonde ele obriga a retirar dos ensinamentos dos apostolados o processo reencarnatório e a crença da reencarnação, que até então se existia. Então, isso são todos fatores históricos para todos nós. E reencarnar, vir novamente, nascer novamente na carne. Então, nós temos 2 circunstâncias, ou nós estamos desencarnados, ou nós estamos reencarnados, seja lá qual for o planeta e globo que podemos existir. Então, aqui nós vamos ver que dentro do processo da reencarnação, nascimento, reforma íntima, evolução, estagnação, e nós vamos desencarnar. Nós vamos morrer da matéria física e muitos desencarnam. O que eu quero mostrar nesta evidência aqui? Que existe o perispírito, que é uma estrutura que eu vou ter que falar muito dela sobre hoje. Então, quando nós estamos encarnados, nós vamos ter a matéria física em amarelinho, ali o fluido vital, que faz parte de todos nós encarnados. Quando nós desencarnamos, nós perdemos a matéria física, o fluido vital, e fica o espírito, o perispírito. Ainda, no nosso estado de evolução, um distinto do outro. Conforme vamos evoluindo, esse perispírito vai se tornando mais fluídico. E esse perispírito de extrema importância para as discussões de saúde, adoecimento, doenças, distrofias, distúrbios e tudo mais que nós vamos fazer hoje. Porque todas as representações nossas, grosseiras, dos nossos músculos, dos nossos nervos, nós temos aí mais ou menos 216 tipos diferentes de tecidos, músculos, ossos,
Isso está tudo representado na estrutura perispirítica de cada um de nós, aqui, que deu essa matéria física. Então, o perispírito é o nosso, como o Dr. Hernani Guimarães coloca, é o nosso modelo organizador biológico. Então, ele vai organizar o biológico, o físico, aqui. E esse perispírito sofre mutações também, e de tempos em tempos. Isso vai acontecendo, que vem refletir na nossa raça adâmica atual, hoje em dia. Então, nós vamos ter o nosso corpo físico e o nosso perispírito, para podermos discutir em doença. E ele tem todas essas propriedades. Ele tem odor, ele tem temperatura, ele tem uma densidade, principalmente uma plasticidade muito importante. Tem sensibilidade. Então, um espírito sente? Sente, porque o perispírito tem sensibilidade. Tanto que em reuniões mediúnicas vêm espíritos reclamando de dores, de doenças, de problemas, mas ele não tem a matéria física para essa sensibilidade, mas ele tem o seu perispírito. E na concepção, na fecundação, naquele momento ali, através de magnetismo, ocorre a ligação do espírito com o seu perispírito. E essa diferenciação celular, que nós vamos vindo de uma única célula, que vai passar para 2, 4, 16 e vai nessa projeção geométrica, com suas diferenciações, porque jamais teremos um feto que não esteja ligado ao seu perispírito com diferenciação celular. O perispírito é que traz a diferenciação celular, e nessa diferenciação vai formar um ser. Então é extremamente importante. Se o perispírito se desligar em algum momento dessa embriogênese, né, para o processo de diferenciação naquele momento ali. Então, para nós discutirmos a reencarnação, que é a chave para os enigmas da nossa vida, de muitos questionamentos que se fazem, nós temos discussões de gênios precoces, de recordações espontâneas de vida, regressões de memórias, indo a vidas anteriores, marcas de nascença também. Tudo isso vai estar ligado ao processo perispirítico também. E hoje, do assunto que nós vamos falar, doenças congênitas e doenças adquiridas. E também está relacionada a essa estrutura perispirítica, no planeta Terra, no qual aqui nós vamos encarnar, de acordo com o nosso estado de evolução. Todos estamos no lugar certo, no momento certo. Segundo os gênios precoces, nós vimos um slide, um filminho da doutora Marlene, colocando uma criança, um japonesinho tocador de piano. Então nós vemos várias crianças gênios, que o embrião tem 4 gramas, o cérebro recém-nascido 350, e na criança 830. Então, se for ver uma criança, o cérebro, em termos material, ele pesa muito menos do que no adulto. Mas por que ela tem a genialidade? Porque ela fala outras línguas? Porque ela toca um piano, ela sabe cantar, ou ela toca uma bateria? E nós, com o cérebro muito mais pesado, não temos essa capacidade. Porque essa capacidade não está vindo desse cérebro físico dela, mas do perispírito, do espírito dela, né? Lógico, se a gente tiver cérebros menores, uma capacidade menor física, você vai ter uma deficiência física, isso daí, né? Então, dentro desses gênios, Kardec coloca, nas páginas 14 e 15, na questão, né, que ele diz assim, como que ele sabe, como que essa criança sabe, né, como que ele vai explicar esses gênios precoces? É muito simples, que o professor não ensina senão o que aprendeu, e é um revelador de segunda ordem. O homem de gênio ensina o que já descobriu por si mesmo. Então, aquele que tocava piano, aquele menininho de 3 anos, ele já tocava piano em outra. Aquele baterista, aquele que sabe falar o italiano, que foi um caso que mostraram aqui no Medinesp, ela já sabia falar italiano quando ela encarnou. Então, simplesmente, ele vem mostrar o que ele já descobriu por si só, e nós estamos nessa luta. Com relação a recordações de vidas passadas, espontâneas, não podemos deixar de falar do professor Ian Stevenson, né, Departamento de Psiquiatria e Neurologia da Universidade de Virgínia. Foi um grande estudioso, onde pegam crianças com lembranças espontâneas de vivências, e ele vai pesquisar realmente se isso é verdade. Tem vários livros descritos mostrando que nós sabemos que a reencarnação vai se completar aos 7 anos de idade, né? Não é assim? A reencarnação aos 7 anos. E aí, dentro de uma reencarnação precoce, que é em torno de 25 a 30 anos, é uma reencarnação precoce,
você fixa ainda no seu cérebro perispirídico lembrança de outras existências. E aí, então, a criança ainda não completou sua reencarnação, ela traz isso, aflora, e recorda que você não é minha mãe é a Maria, que morava em Buenos Aires. E ele vai pesquisar tudo isso daí, e ver que é real. Então, ele tem uma pesquisa fantástica, né, mas andou muito, vários livros escritos, onde ele vem trazer para nós, realmente, a publicação de 20 casos sugestivos de reencarnação, e tem mais de 2.600 casos pesquisados, o professor Ian Stevenson. Um outro fato interessante foi que a doutora Ellen Van Bach, ela é uma pesquisadora de recordações de vidas passadas, ela coloca que não acredito em reencarnação, eu tenho certeza que ela existe, de acordo com os seus trabalhos. E ela fez relatório de mais de 1.000 casos, de 1.000 pessoas. Através de hipnose, ela fazia uma regressão hipnótica para antes do nascimento, ou seja, numa outra existência. E aí, desses 1.088 pacientes, ela voltou a 2.000 anos atrás, a 1.000 anos, a 500, a 400, a 800, e foi trazendo os fatos de que você se lembrava desse período. Então, que classe social você pertencia? A raça que qual pertencia? Qual que era o seu sexo? Que tipo de roupa, de calçado, que alimentos você comia, que tipo de prato e muitos outros mais ali. Nesta regressão. E foi fazendo gráficos para nós entendermos, né, como que se deu os processos nos outros tempos. E se compara com a história. Então, se nós formos ver nesse primeiro gráfico aqui, não é? É a classe inferior. Economicamente, nós estamos colocando aqui uma classe média, uma classe superior economicamente falando. Se nós formos refletir em termos da história, nós temos ao longo do nosso passado mais ricos ou mais pobres economicamente dizendo? Muito mais pobres, não é? Então, muito mais pobres, então nós vamos reencarnar muito mais em estado de dificuldade econômica do que de abundância. E muito menos rico, está aqui. Então, as lembranças que esse grupo foi, não é? Que acontece aí, não é? Então, a gente, todo mundo acha que foi rainha, Deus do Egito, que foi um grande mestre. E se nós formos ver, na verdade, nós estamos na classe mais inferior economicamente, em nossos processos reencarnatórios. E é muito melhor, porque se perguntarem para mim, Tácito, você na última encarnação gostaria de ter sido muito rico, bilionário ou pobre? Eu preferia ter sido pobre, porque eu tenho certeza que eu devo ter errado menos, sendo pobre. Principalmente na parte do orgulho e do egoísmo que a gente tem tanto ainda. Né? Uma velha senhora vem correndo para falar para Chico Xavier, Chico, eu descobri que eu fui na outra existência. Aí o Chico, compassivo, olha para essa senhora e não responde nada. E ela, Chico, eu fui um mártir. Eu fui uma mártir cristã que eu morri comida pelos leões em plena arena. Ah, é? Ele ficou, que bom. E você, Chico, você sabe que você foi? Bom, se você foi a mártir que foi comida pelo leão, eu acho que eu era a pulga do teu leão. Né? Então, nós queremos sempre nos engrandecer de um passado que muitas vezes é bom não lembrar. Com relação à raça, então nós temos raça caucasiana, asiático, negros, distribuída por esse período. E com relação a sexo, é interessante porque uma hora nós somos homem, outra hora as mulheres, masculino e feminino. Então você vê que é uma curva em espelho. Mais ou menos nós temos a mesma vivência, masculina ou feminina. Né? Informa aos grandes machões, machistas, que você pode ser uma donzela na próxima. Certo? Não é? E isso vai também com relação à parte demográfica, a países, estados, a raça. Eu odeio o argentino. Odeio os argentinos que ganham da gente no futebol. De repente, você vai nascer como um argentino. Então, por isso que somos, de acordo com Jesus, todos irmãos. Todos irmãos. De repente, eu não gosto do senhor, que foi meu pai numa outra. E aí? Somos todos irmãos. Então, a reencarnação vem nivelar todos nós. Com relação a marcas de nascença do corpo físico, nós temos um pesquisador, delegado de polícia, João Alberto Fiorini,
que ele pesquisa com relação à impressão digital, exames grafotécnicos, prosopográficos e marcas de nascenças em geral. Então, no prosopográfico, é o exame da face. Quando nós vamos analisar numa face, a polícia, o policial, o investigador vai analisar mais ou menos 30 pontos numa face. Quando passa de 16 pontos, nós podemos falar que é uma face semelhante, não igual, né, mas semelhante. Então, ele faz estudos com pessoas que têm relatos de outras existências. Por exemplo, nesse caso aqui, Mary Sutton, atualmente Jenny, é filha de Fios, de 1927. Então, aqui nós vamos mostrar a reencarnação dela a posterior. E aqui nessa foto, ele estuda a face de uma e de outra, porque mais ou menos, nós estamos levando em consideração a genética, mas você tem teu perfil, você tem também seus gostos. Por exemplo, quando eu olhei essa foto, eu falei, nossa, desde 1927, e nós estamos já na década de 90, ela gosta de cabelo curto. Porque naquela época já se usava o cabelo curto, ela. Então você vê algumas preferências da individualidade do ser, e a gente observa isso no dia a dia, nos casos realmente que foram relatados aqui. Nesse outro caso, é o caso aqui de Alagoas, onde ele investigou, isso está na revista Espiritismo e Ciência, onde o netinho é a reencarnação do avô. E o avô não tinha um dedo, e o netinho nasceu também sem o dedo. Isso é uma fixação que ele dá no momento da morte, então há uma alteração energética nesse perispírito, naquela estrutura do polegar, onde não se formou no novo corpo. E com relação às doenças, então, que nós vamos ter, as doenças congênitas, são aquelas que nascem, congênito, veio com você nasceu. Então nós vamos ter lábio leporino, grandes atrofias e deficiências, o próprio anencéfalo, deficiências de membros, problemas de tetralogias de Fallot, cardiopatias e tudo mais. E o que será que acontece quando a gente vê uma criança que tem o lábio aberto, uma criança que nasce sem os braços, ou uma como eu operei, que me chamaram na UTI, aonde falaram que nasceu uma criança com uma deformidade no pescoço, eu cheguei lá, uma criança de 3 dias, 3 dias com um pescoço de 3,2 centímetros, e uma massa cervical de 7,8, o dobro do pescoço dessa criança. Aí eu olhava aquilo, todo mundo desesperado, a mãe chorando. Aí eu falava, aqui se opera, pensando comigo mesmo, a justiça de Deus. Porque se eu falar isso em voz alta, eles me jogam pela janela da UTI. Então eu falei em pensamento, pensando a grandeza que há. Por que será que aconteceu que essa criança, que quando eu fui operar, ela estava triste, e depois que tirou essa massa, ela ressurgiu para uma alegria? O que será que aconteceu? Daí vem o perispírito. São lesões que ocorreram na outra existência, nesse perispírito, seja lá na região cervical, seja lá nessa fenda leporina, nas atrofias, nas deficiências, que ao formar esse novo corpo, veio deficiente naquele órgão, naquela região. Energeticamente, houve uma lesão nesse perispírito, de acordo com as suas atitudes, ali, e de acordo com essas atitudes, repercutindo energeticamente, quando essas células vão dividir, que vai chegar naquela região onde está lesado, energeticamente, devido às suas atitudes, não vai formar aquele membro, vai ter uma tetralogia, vai ter uma comunicação interventricular, vai ter uma fenda, e vai ter um tumor, igual dessa criança que eu operei, que nasceu com isso. Porque se formos pensar que a vida começasse ali no útero, a primeira reação que eu teria a ter, quando eu olhasse aquela criança, com aquele tumor gigantesco, quase dificultando a sua locomoção cervical, eu ia falar e pensar que Deus injusto é esse. E não é nisso que a gente acredita. Então, a vida não está começando naquele útero. Essa criança tem uma história para contar, e cada um de nós temos a nossa. E temos o outro tópico de doenças, que são as doenças adquiridas. Essa lesão perispirídica também não vai se manifestar somente ao nascimento, dando doenças congênitas. Ela pode se manifestar em outra fase da nossa existência, como por exemplo, dando uma leucemia, dando alterações, os pênfigos, tumores que ocorrem aí. A pessoa, mas que pessoa bacana, idônea, Divaldo conta no seu livro, Transtornos Obsessivos e Psiquiátricos, que tinha um senhor,
muito íntegro, correto, de família, responsável, amável, e as pessoas não viam defeito para ele. E de repente, aos 53 anos, esse senhor começa a ter uma febre numa terça-feira, começa a ficar com uma apatia, na quinta vai para o hospital, na sexta volta para o hospital, faz um hemograma, se identifica uma leucemia linfóide aguda e no sábado desencarna. Aí o Filomeno olha tudo aquilo e o instrutor espiritual fala, e a outra vida? E a história anterior dessas pessoas? Aqui estão. Quantos pacientes que vêm na nossa frente contam uma história atual, numa anamnésia atual, e a anterior? Nós não temos esse acesso. Eu tenho uma amiga médium que ela tem uma clarividência fantástica, eu falo, se eu olhasse, fechasse um pouco os olhos e conseguisse resplandecer o perispírito dos meus pacientes, e juntar o conhecimento científico com a estrutura perispirítica que está acontecendo ali, a gente poderia ajudar muito mais. Mas será que é só isso? Então as doenças perispiríticas vêm manifestar ao decorrer. Como eu sei, Tasso, que é uma doença perispirítica ou que eu causei? Quando você não fez nada para que aquela doença ocorra e ela aflorou no seu ser. Aí é uma doença do perispírito. Diferente dessa daqui, o perispírito, não é? Diferente dessa daqui, que é o livre-arbítrio. Onde nós temos o vírus do HIV, o vírus da hepatite C, nós temos o infarto agudo do miocárdio, nós temos o hábito de fumar, de beber, as drogas lícitas muito bem aceitas pela nossa sociedade, também medicamentos, que o Brasil se consome muito medicamentos, todos esse livre-arbítrio nosso vai repercutir numa lesão física e perispirítica. E quando eu encontro um espírita no consultório, que eu olho na ficha e pergunto, você fuma? E ele fala, fumo. Aí eu brinco, falo, eu não falo que eu sou espírita, de começo. Mas Kardec fumava? Porque se ele é espírita, ele segue Kardec. Aí fica sem graça? Não, doutor, não fumar então. Você vem aqui, nós vamos vir aqui no planeta para parar as nossas arestas e deficiências, e você já está fazendo deficiência para o seu próximo corpo, porque esse aqui já está aí, sendo lesado. Então esse cigarro vai lesar o corpo atual, vai levar a tumores, adoecimento, e vai lesar o perispírito desse ser, que numa outra reencarnação vem com os enfisemas pulmonares, com 5% de câncer de pulmão e de laringe, onde não fuma, não bebe, não tem nada, vem com as plebes, vem com as bronquites asmáticas, devido ao ato de uma outra existência, é o nosso livre-arbítrio. Eu vim nessa para pegar HIV, uma vez saindo de uma palestra, numa outra cidade, ali perto de Ribeirão, veio um rapaz e perguntou, eu vim para pegar HIV, porque eu sou HIV, porque eu tenho sexo desregrado. Eu falei, por causa disso então que você pegou. Você não veio para isso. Mas você buscou, o teu livre-arbítrio levou ao sexo desregrado. E você teve essa atitude. Então o livre-arbítrio, nesse ponto, são as agressões, todas essas flechas vermelhas, agressões do dia a dia. E nós estamos falando também de não deficiências e vícios só físicos, de drogas, mas vícios morais, inveja, rancor, ódio, maledicência e tudo mais, que isso gera. Pacientes estressados têm quase o mesmo chance de infartar do que um paciente que fuma. São os vícios morais que nós estamos aqui para burilar. E todos esses vícios vêm lesar o nosso perispírito, que vai levar a adoecimentos dessa e de outras existências. Então, representações esquemáticas dentro desse processo, nós vamos ter a matéria prima e a matéria efetiva secundária, que é a prima, é a experiência e a vivência do processo reencarnatório. Para quê? Para o aprendizado e a prática do dia a dia. Se eu falar para vocês como que é cair num lago congelado, você pode falar que você tem frio, que tem arrepio, mas você nunca vai falar fidedignamente se você não ter caído neste lago. É a vivência. E só aquele que vivencia sabe o que está acontecendo. E esse é o objetivo de todos nós. Descermos a carne aqui e vivenciar, sim, os nossos problemas, mas saber enfrentar de cabeça erguida. Doenças, problemas, dificuldades, todos vão ter. E dentro desse princípio básico da nova conceituação de saúde, quem tem saúde então? Quem acha que tem saúde, levanta a mão. Eu não levantei a minha.
porque eu não sei como que está meu perispírito, eu não sei minhas tendências que ocorreram, eu não sei meus processos genéticos que vão vir. Qual é o único ser que tem a saúde integral? Vocês conhecem? Jesus. Por quê? Porque é um espírito puro. Um espírito puro e tem seu perispírito puro. Perispírito muito sutil do Cristo, que séculos antes de reencarnar, já começou um processo de burilamento para conseguir reencarnar no nosso planeta. Ele tem a saúde integral. O mestre de Nazaré vem e nos concede essa oportunidade e mostra com seus exemplos. Ontem à noite, ao chegar, depois das reuniões, todas nossas aqui, eu comprei um livrinho, Contos e Apólogos do Chico Xavier, e mais de 11 horas eu comecei a ler. Não tinha nada que fazer, comecei a ler. E o final do livro, da página 36, do capítulo 6, Benditos Aguilhões, Jesus passa e cura todos. E fez várias curas, tratamentos, moléstias, eficiências, sarnentos, obsessivos e tudo mais. E no final ele para ao largo de Carnafaum, olha para os seus 12 apóstolos, seus seguidores, um pouco de ar de tristeza, e aí Pedro fala o porquê está triste. Mas ele comenta, e eu trouxe o livro para ser fidedigno a esta leitura. Pedro, estuda a experiência e guarda a lição de todas as curas que Jesus fez. Ali vemos a dor, mas não nos esqueçamos de que o sofrimento é criação do próprio homem, ajudando a esclarecer para a vida mais alta. E sorrindo expressivamente, o mestre de Nazaré olha com seu olhar profundo e rematou: a carne enfermiça é o remédio salvador para o espírito envenenado. Sem o bendito aguilhão da enfermidade corporal, é quase impossível tanger o rebanho humano do lodaçal da terra para as concupiscências do paraíso. Por isso, ele é o único que tem a saúde integral, porque o espírito e perispírito é puro. E de todas as curas e os tratamentos que Jesus faz, ele sempre indagava: vai, não peques mais, não erre. E esse é o nosso objetivo. Está acertando neste momento de grande oportunidade que temos de ter todos esses conhecimentos, esclarecimentos e levar para a nossa vida íntima de cada um de nós, para buscarmos a saúde integral, como Jesus aqui há 2000 anos nos ensinou. Muito obrigado a todos. Eu só queria deixar um recadinho, que nós temos um programa de rádio todos os domingos pela internet, no site www.radioeducativafm, tudo junto, .com.br. Todos os domingos, às 20 horas, nós temos um programa Saúde e Espiritualidade. Muito obrigado.